mais um vídeo do Me Ajuda a Te Ajudar, que foi aquele vídeo que eu fiz pedindo sugestão aos inscritos, aquelas pessoas que assistem nosso canal, que enviassem sugestões para que a gente pudesse fazer conteúdo. E a Carmen Marques, ela enviou um conteúdo. Dá uma olhadinha aí no que ela enviou, né, no conteúdo, na sugestão dela. Carmen Marques, ela enviou a sua dúvida no seguinte sentido: uma pessoa que tinha, né, que sempre contribuiu com 2 salários mínimos, se aposentou com um salário, continuou na empresa, vale a pena fazer revisão? Então, o que acontece? Eu não entendi muito, né, o questionamento dela, da Carmen, mas vamos ver se a gente dá para analisar esse caso. Normalmente, quando você dá entrada na aposentadoria, avaliado aquele requisito, é feito uma memória de cálculo, né, onde eles pegam aí os salários contribuições. Não é feito com salário mínimo, tá? Então a gente fala assim de salário mínimo, o pessoal usa muito isso, mas não é feito salário mínimo, é feito por salário contribuição, independente do valor ser igual do salário mínimo ou não. E aí, na legislação anterior, né, acredito que ainda tenha sido dessa forma, né, porque a reforma ela está praticamente vigente há 2 meses, era pego as 80 maiores contribuições, né, de 1994 para cá, e era feita uma média, né, e essa média achava-se aí o valor do salário que a pessoa iria receber, da aposentadoria. Então, como é feito isso? O INSS ele faz essa memória de cálculo e envia para o segurado. E aí o segurado analisa. Se ele vê que aquilo ali está batendo com os cálculos, né, se está dentro da legislação, o valor que ele contribuía, vai ser feito o depósito, ele vai lá e recebe, a aposentadoria está efetivada. Mas se efetivamente ele verifica aqueles cálculos e não concorda, e se você não concorda, você não tem que receber, tem que deixar o dinheiro lá, vai voltar e você vai fazer um recurso mostrando nesse recurso por que você está discordando daqueles cálculos, porque aqueles cálculos não correspondem à realidade. Então, isso talvez, né, não sei, mas talvez fosse o seu caso, uma vez que foi apresentado um valor que você diz que contribuía com 2 salários mínimos, e depois na hora de você receber, você passou a receber ou teve deferido no valor de um salário mínimo. Então, eu não sei se é essa a história, mas pelo que você passou, deu para entender isso. Mas eu acho que o seu caso não era caso de revisão, tá? É claro que a gente está falando sobre hipótese, eu não olhei nenhum documento seu, né? Então estou falando sobre hipótese dentro do assunto que você sugeriu, dentro das informações que você passou. E aonde então ia caber a questão da revisão, né? Então, deixando claro que a Previdência apresentou os cálculos, você não concordou, você não aceita o deferimento, se for depositado o valor no banco, você não recebe e recorre daqueles cálculos. Isso não tem nada a ver com revisão, tá? Está sendo ainda deferida a sua aposentadoria e existe um erro nos cálculos. Se você recebeu, deixou passar, está subentendido aí que você não discordou dos cálculos, porque eles te informaram a respeito, é o procedimento padrão, eles informarem por carta, tá? E aí então, aonde se aplicaria a revisão? Então, a revisão normalmente é usada nos casos onde você já está recebendo, e aí a Previdência ela não aplica o percentual de inflação do período correto, e vai gerando o quê? Uma defasagem. Então, se a inflação foi 10, ele te dá 8. No outro ano, se a inflação foi 8, ele te dá 5. Né? Essas correções. E aí vai chegando 5, 6 anos, vai acontecendo que você se aposentou com um salário. E aí muita gente, né, os segurados costumam fazer isso. Ah, me aposentei com 2 salários. O seu valor da sua aposentadoria representava 2 salários, mas à medida em que você vai recebendo esses aumento, né, essas correções inflacionárias, como elas são abaixo da inflação, depois de um determinado tempo você está ganhando um salário mínimo, porque você não recebe a correção integral. E aí, nesse caso, cabe sim a correção, cabe a revisão. Você vai pegar, vai entrar com uma, você pode, tem 2 casos, tá? Você pode entrar com uma revisão administrativa. Nesse caso, a revisão administrativa, ela é feita no próprio INSS. Você vai abrir o site Meu INSS, vai juntar documento, vai juntar as provas lá que você tem, vai formalizar um processo para entrar. Pela experiência que nós temos e pelos boatos, né, pelas informações que os segurados traz até a gente, nós percebemos que o caminho administrativo ele tem sido cada vez menos usado. Por quê? Porque além de demorar, né, e o INSS atualmente demora em tudo, não vai ser diferente nos processos de revisão,
demora muito e muitas vezes, na grande maioria, esmagadora das vezes, nega o pedido de revisão. Então, talvez tentar fazer uma revisão via administrativa no INSS não é muito indicado, não é muito usual. Então, qual era o outro caminho? O outro caminho seria a justiça. Então, na justiça já se tem um ganho de causa mais favorável, percentual grande, né? Desde que esteja dentro da legislação, desde que efetivamente exista essas diferenças, tem que ser verificado, tá? Ver se efetivamente dentro daquele período não foi repassado para o seu caso em si a infração do período certinho, ver essas diferenças, fazer os cálculos e entrar com o processo pedindo a revisão. Demora? Demora também. Esses processos, normalmente, eles são discutidos até a última instância e o INSS recorre até onde cabe recurso, né? Ele não facilita as coisas porque isso são dinheiro que vai sair dos cofres da Previdência. E quando ele também não coloca a correção correta, já é justamente por conta desses problemas de dinheiro, lesa muito o segurado. Nós sabemos que isso acontece, né, de forma geral e não seria diferente, né, com essas questões, né, das atualizações. Inclusive, recentemente nós vimos agora que o presidente ele modificou, né, a questão do salário mínimo, que estava em 1.039 foi para 1.045, por conta de uma inflação do finalzinho do ano passado. Então, quando não se dá a inflação total, né, aí se cabe sim a revisão para você fazer a correção. E quando eles não fazem isso no período certo, quando se vai receber esse acréscimo de juros, de correção do período, etc. E esse valor cresce muito. Então, eu não sei se o seu caso é o primeiro que eu falei, eu acredito que ficaria mais próximo de você reclamar naquela situação quando você recebesse memória de cálculo, do que no caso de revisão, quando a pessoa já recebe há algum tempo e vem sofrendo correções abaixo da inflação, né? Em síntese, seria isso. Pois bem, continue nos prestigiando, enviando conteúdo para a gente. Nós vamos estar, dentro da medida do possível, pegando o conteúdo de vocês, analisando e preparando, né? E trazendo aqui para o canal esse conteúdo. Agradecemos a participação de vocês e até uma próxima oportunidade.